Olá, pessoal! Nesse quadro de aula virtual, nós vamos falar sobre o tema cadeia principal. Como nós já vimos anteriormente na videoaula de classificação de cadeia carbônica, a cadeia carbônica ela é composta por todo o esqueleto de átomos de carbono e também de heteroátomos que estiverem entre átomos de carbono. Todavia, o conceito de cadeia principal, ele não vai envolver necessariamente todos os átomos de carbono, pois a cadeia principal não inclui o que a gente chama de ramificações. Então, nessa videoaula, nós vamos discutir os critérios de identificação e também de classificação da cadeia principal. Então, um primeiro exemplo para a gente diferenciar o conceito de cadeia carbônica do de cadeia principal é o seguinte: aqui nós temos a molécula do 2-metilpentano. Se nós formos analisar a cadeia carbônica, ou seja, todo o esqueleto de átomos de carbono presentes nessa molécula, nós teríamos aqui, omitindo os átomos de hidrogênio, essa cadeia carbônica, em que todos os átomos de carbono fazem parte dessa cadeia. Já a cadeia principal, ela não vai levar em conta o que a gente chama de ramificação, que é uma extremidade a mais na cadeia carbônica. Para buscar a cadeia principal, nós vamos ter que nos deparar com uma molécula que possua cadeia com mais de duas extremidades. E na hora de escolher ou de determinar a cadeia principal, nós vamos seguir os seguintes critérios. Nós vamos buscar a cadeia que possua a maior sequência de carbonos e também que contenha, se houver, as ligações duplas e triplas dessa cadeia. E quando nós tivermos duas sequências igualmente longas, nós vamos escolher como cadeia principal aquela sequência que possuir o maior número de ramificações. E, como já vimos conceitualmente, os carbonos que não fazem parte da cadeia principal vão ser ramificações, ou vão ser classificados como ramificações. Se nós olharmos o primeiro critério, a maior sequência para essa molécula, se nós desenharmos aqui a cadeia carbônica, omitindo os átomos de hidrogênio, a maior sequência de carbonos seria justamente essa que se apresenta aqui na horizontal. Então, essa aqui destacada em verde seria a cadeia principal, e esse carbono aqui, que não faz parte da cadeia principal, é um carbono de ramificação. Agora, para essa molécula aqui, que é um pouco mais complexa, nós temos aqui desenhada a cadeia carbônica, ou seja, omitimos os átomos de hidrogênio, e para encontrar a cadeia principal, nós vamos primeiro buscar a maior sequência de átomos de carbono ligados, que neste caso vai ser essa aqui destacada em verde. E os demais carbonos, fazem parte das ramificações, que no caso aqui seriam 3. E vale a pena destacar que nem sempre a cadeia principal vai estar escrita na horizontal, como aqui no primeiro exemplo. Reparem aqui que no segundo exemplo, ela foge a essa visão de cadeia principal como uma cadeia horizontal. Já nesse outro exemplo, também um pouco complexo, nós analisando então a cadeia carbônica, nós vamos encontrar como cadeia principal essa aqui destacada em verde. Pois, se nós julgarmos a quantidade de ramificações, ela é a cadeia mais longa e também mais ramificada. Então, ela está atendendo ambos os quesitos aí para a determinação da cadeia principal. Um fator importante a ser destacado é a análise da representação da sua molécula, do composto, em que você está tentando determinar a cadeia principal. Analisem essa molécula aqui. Erroneamente, nós poderíamos classificar ambos esses carbonos aqui como ramificações, uma vez que eles estão representados com a ligação química aqui na vertical. Porém, pessoal, a ponta da cadeia, ou seja, a extremidade da cadeia carbônica, ela não é uma ramificação. Ela aqui está representada dessa forma, mas poderia estar representada assim, ó. E aí seria mais fácil de enxergar que a extremidade da cadeia não é uma ramificação, ok?
Então, atenção, as extremidades ou pontas de cadeias nem sempre vão ser ramificações. Então, de acordo com os critérios, né, para a classificação da cadeia principal ou da busca pela cadeia principal, vamos tentar determinar a cadeia principal de moléculas um pouco mais complexas, como essa aqui, ó, que apresenta mais de uma possibilidade de escolha de cadeia principal e que nós vamos ver qual é a mais correta. Então, primeira coisa é buscar a maior sequência de átomos de carbono, né? Então, eu desenhei apenas a cadeia carbônica e destaquei aqui em amarelo a possibilidade de cadeia principal. Essa cadeia principal aqui, destacada, ela possui 6 átomos de carbono e, dentre essa sequência, ela leva em conta a ligação dupla. Ok, ela está atendendo bem o primeiro critério. Uma segunda possibilidade de cadeia principal nessa molécula seria a destacada aqui, ó, essa possibilidade em amarelo, em que nós teríamos uma sequência de 7 átomos de carbono. E a terceira possibilidade, ainda para essa molécula, seria essa cadeia principal aqui, ó, que tem uma sequência de 6 átomos de carbono e leva em conta também a presença da ligação dupla. Então, vamos analisar cada uma dessas possibilidades. A primeira que nós vamos analisar é essa possibilidade aqui, ó. Ela possui, nessa possibilidade de cadeia principal, 7 átomos de carbono em sequência. Todavia, ela não atende a esse critério aqui, ó, que é, nessa sequência, ainda conter as ligações duplas e triplas, caso elas existam. Então, essa possibilidade de cadeia principal ela está eliminada, uma vez que ela não contempla a ligação dupla. Essa possibilidade contempla a ligação dupla, tem 6 carbonos na sequência e uma ramificação. Já essa possibilidade aqui também contempla a dupla e também possui 6 carbonos na sequência. Porém, ela possui 2 possíveis ramificações. Então, se nós formos lá para o segundo critério, nós vamos preferir a cadeia mais longa, né, que possui o maior número de ramificações. Se a gente analisar, essa aqui possui o mesmo tanto de átomos de carbono, contempla a dupla, mas tem apenas uma ramificação. Já essa opção vai possuir a mesma quantidade de carbonos com a ligação dupla contemplada, porém 2 ramificações. Então, essa aqui é a melhor escolha, ou escolha correta, de cadeia principal para essa molécula. Então, pessoal, era isso. Muito obrigada e até a próxima videoaula.